Olá, hoje nós vamos resolver o CrackMe, né, Bruteverse, disponível no crackmes.one. Aqui está o link para o desafio, né? Eu vou deixar na descrição, já vou fazer aqui o download dele. E também vou deixar o download do artigo que eu fiz para o meu blog, Midnight Hackings, também com uma explicação mais detalhada, né, do que a gente vai executar aqui. E também algumas diferenças, porque no vídeo posso mostrar uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, mas de toda forma nós vamos cumprir o desafio aqui. Pronto, já fiz o download dele. Vou abrir um terminal. Vou lá para Downloads. E está aqui ele, né? O .zip. Eu vou utilizar o utilitário unzip. E vou passar a senha crackmes.one. E ele vai me fornecer o arquivo desipado, né? O arquivo desse desafio, o CrackMe. Antes de qualquer coisa, né, é importante que qualquer desafio CTF de reverse seja feito em alguma máquina virtual ou algo assim, né? Esse aqui não, porque eu já analisei, ele realmente não tem nada de malicioso, mas pode ser que outros desafios tenham algum malware que você vai executar sem querer, né, na sua estação de trabalho, e isso não seria bom. E também às vezes você não tem as ferramentas no seu host, né? Então, para isso eu recomendo, certo? Que vocês vão aqui em Vagrant Cloud e pesquisem pela box que eu subi, que se chama Heavy Ubuntu. Está até aqui na pesquisa. Vocês podem utilizar o Vagrant para subir ela, que ela vai subir uma máquina virtual no VirtualBox, com algumas ferramentas já prontas, né? Já instaladas. GDB Server, GDB com alguns plugins, o Radar 2, que é o que nós vamos utilizar. Então, eu já fiz um script aqui para fazer isso. Let's have it. Enquanto eu sobe aqui, nós vamos ter, até mesmo por causa do artigo, né, um foco na análise estática com Radar 2. Isso não significa que o binário não possa ser analisado de forma dinâmica ou então com outras ferramentas, mas esse será o nosso foco. Vamos só aguardar aqui a máquina virtual subir para a gente começar as análises. Pronto, a máquina aqui já subiu. Vocês podem ver que meu terminal aqui já mudou para Vagrant, né, em vez do Midnight, certo? Aqui eu já estou na máquina virtual do Vagrant. Se eu for para barra Vagrant, eu posso ver o CrackMe, certo? Pronto. Vamos lá. Primeiramente vou analisar com o comando file esse binário, certo? E ele já me retorna que ele é um ELF, né, para Linux, de 64 bits, que é estaticamente linkado. O que isso significa? Significa que todas as bibliotecas, todas as dependências que ele teria estão dentro dele. Ele não vai precisar de informações externas, né? Bibliotecas externas, por exemplo. No caso de Windows, uma DLL. No caso de Linux, um .so. Ele não precisaria. E not stripped. Isso aqui ajuda muito a análise reversa, por causa que isso significa que os símbolos não foram retirados dele. Ou seja, há referências para endereços, certo? Contendo nomes relevantes para a nossa análise. São os famosos debugging symbols, né? Então a gente pode ver isso com Rebin2 -s de símbolos, passando o CrackMe. Aqui nós podemos ver os símbolos, né, desse binário. O start, certo? Que ele vai denotar qual é o entry point, né? Como eu sei que é o entry point? Com read elf -h. Posso verificar assim.
aqui, ó, do entry point, eu tenho 40, 10, 0. No start, eu tenho que o endereço dele é 40, 10, 0. Ou seja, ele aponta para o início, né, o primeiro byte a ser executado desse arquivo. Assim que você coloca um ponto, barra, track me. Então é por ela que a gente pode iniciar a análise, certo? Nós também temos algumas labels, assembly. O que são labels? São referências a endereços, certo? Endereços, ou seja, esse L1 aqui está apontando para esse endereço, o L2 para esse, L3 para esse, e também um exit aqui. Nós também temos data e MSG. Provavelmente MSG é alguma mensagem que vai ser printada para o usuário, né? Nós vamos verificar isso quando a gente for para a parte de disassembly, mas a gente já pode colocar essa hipótese. E data nós não sabemos o que é ainda, certo? Vamos verificar aqui, vamos limpar a tela e verificar também com -z quais são as strings, né? Quais são as cadeias de texto, as mensagens que ele tem. Talvez a flag esteja aqui, mas como vocês podem ver, ele só tem essa mensagem, né? Que faz sentido, essa aqui de cima não faz. Ele diz, you need another path to get your precious flag. Provavelmente ele vai executar isso se a gente não conseguir fornecer a senha correta, ou então o fluxo de código dele nos levar a isso, né? Também é importante a gente verificar o tamanho do binário, certo? Esse tamanho, que eu calculo com DU menos B, é o tamanho em bytes dele. Ele tem pouco mais de 9.000 bytes. Esse tamanho é muito pequeno para um executável. Muito provavelmente ele foi feito em assembly puro, até mesmo pela quantidade de strings e de referências de símbolos que nós temos lá no binário. Bem, vamos executar. Há duas formas de executar, passando parâmetros ou não. Eu vou primeiramente executar sem parâmetros. Ele já diz aquela mensagem. Vou tentar passar algum parâmetro. Mas sempre ele está passando essa mesma mensagem. Então a gente já pode pensar que o nosso input não está resultando em nada aqui. Pelo menos à primeira vista. Então vamos partir para a análise reversa com R2. Vou digitar R2 e o crack me. E agora a gente pode começar a análise, né? O radar 2 você vai precisar sempre analisar o binário, né? O padrão é AAA para realizar vários tipos de análise. Aqui ele vem listando todos esses tipos, né, que ele realiza. Análise de importes, de entry point, de símbolos. Isso você pode estudar mais na documentação do radar, mas por enquanto para nós está ok. Deixa eu listar aqui as funções. Ele só tem aquela entry, né, que é aqui o que aponta para o start, né? O primeiro byte, o entry point. Beleza. Então nós já estamos nele aqui, né? Se a gente não tivesse, poderia digitar S e o nome da flag, que aí ele iria para essa flag. Ele iria fazer um seek do endereço. Nós podemos realizar o disassembly de várias formas aqui no radar. Se eu apertar Ctrl L, eu limpo a tela e aí eu posso digitar PDF. PDF. O que significa PDF? Print Disassemble Function. Então ele vai printar o disassembly dessa função, né, que é o entry point. E aqui eu já vejo que aquele MSG é aquela mensagem, né, que diz que você precisa ver outro caminho para a sua flag, certo?
eu já vejo que tem referência dele aqui, mas não tem nenhuma referência de outra string. Outra forma de você verificar o disassembly, né? Também é possível assim, mas a gente vai verificar melhor com VV maiúsculo e dar um Enter. E aqui eu posso navegar no modo gráfico. E aqui eu posso verificar melhor os loops, né? Certo? Os loops, se for verdade, ele volta lá para cima. Se for falso, ele vem para cá. Aqui ele já mantém a referência dos endereços dos labels, ou seja, L2, L1 e L3 já estão aqui. E a partir daqui eu posso casar minha análise. Vamos começar com o primeiro bloco, certo? Ele está movendo, né? Lembrando da notação Intel, né? Sempre destino e depois o que ele vai receber, né? O source. Então essa daqui é a instrução move ABS. Ele vai mover, né? No caso ele vai copiar um valor, não é mover em si, mas o nome é move. Vai mover para o registrador R9 uma referência lock.msg, certo? Eu posso apertar aqui 2 pontos que eu vou ter a shell do radar. Eu posso colocar aqui ps @lock.msg. ps ele vai print string diz qual é o endereço, que é o endereço de lock.msg. Ele já diz aqui que precisa de outro lugar para conseguir a flag. Beleza, nós sabemos que o lock.msg realmente se refere a isso. Então ele só está fazendo isso, ele está movendo para R9. E aí nós entramos aqui, né, em 2 blocos, 3 na verdade, que chamam syscalls, certo? E aqui a gente precisa revisar um pouco sobre syscalls. Mas vamos seguir aqui o fluxo de código, por enquanto. Ele está movendo EAX para 1, né? 1 para EAX, quer dizer, movendo 1 para EDI, que todos eles são registradores. Depois ele está passando R9 para RSI. R9 tem o valor da mensagem, né? Do primeiro byte para aquela mensagem. Endereço daquela mensagem. Então, ele vai mover para RSI, agora RSI tem esse valor. E para EDX, ele vai mover 1, e após isso ele dá uma syscall. Vamos entender um pouco mais sobre isso, certo? Deixa eu abrir aqui um novo terminal. Aqui eu já estou fora lá do Vagrant, mas não tem problema, porque eu não estou executando nada. Se eu dar man 2 syscalls e vim aqui embaixo, deixa eu ver. Man 2 syscall, quer dizer, não syscalls, né? E vim aqui para baixo, né? Eu posso verificar que na minha arquitetura, nessa segunda tabela, x86, x86-64, o primeiro argumento de uma syscall, né? Só relembrando que é uma syscall, tudo que você faz em programação vai ter que ser traduzido para as funções que já existem dentro do sistema operacional. Quando você dá um print na tela, isso é substituído ao fim pela syscall write, por exemplo, certo? Então isso já deve existir no sistema operacional. E para chamar uma syscall em assembly, nós vamos colocar os argumentos da seguinte forma, em x86-64. O primeiro argumento tem RDI, o segundo em RSI, o terceiro em RDX e assim por diante, nessa ordem. E aqui na primeira tabela,
nós podemos ver que o valor da syscall está em RAX, system call. Ou seja, eu digo qual é a system call, qual é o número dela, porque cada uma dessas funções de ler e escrever dentro do kernel vai ter um número associado a ele. Então, quando você chama aquela syscall, na verdade você vai instanciar um número, né? Você vai dizer qual é o número em uma tabela enorme que o kernel tem. Aí ele vai ver esse número e vai dizer, opa, o número 1 é a syscall write, né? Só dando um exemplo aqui. A 2 é exit, e assim por diante. Então, coloca em RAX e o valor de retorno também é RAX. Toda syscall retorna algo, né? E aí, quando há algum retorno que você queira salvar, você pode colocar em RAX. Beleza. Então, vamos pesquisar aqui sobre essa syscall, né? Ou seja, EDI, né? Vamos verificar antes. Aqui. RDI e EDI. Opa. RDI e EDI são a mesma coisa, né? Só que um é 32 bits e o outro é 64. O RDI ele estende com mais de 32 bits, o EDI. Então aqui a gente pode levar em consideração como se fosse o RDI. Então esse aqui é o primeiro argumento, né? O segundo em RSI e o terceiro em RDX. Já está na ordem aqui. E a syscall é a 1. Nós podemos pesquisar aqui. Syscall table x86 64. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto. A1, né? Aqui mesmo já vem ilustrado melhor, né? A1 é a syswrite, ou seja, ele vai escrever algo. O RAX é 1, certo? O que é o RDI? RDI é o FD, né? Aqui, RDI é 1. FD, o que são FD, né? File descriptors. Certo? Deixa eu pegar aqui. No mundo Unix, né? E Linux, um file descriptor é um identificador, né, um único de processo, um handle para um arquivo ou input/output, um recurso de input/output. Ou seja, é onde ele vai efetuar alguma operação, né, o sistema operacional. Nesse caso, ele quer fazer a operação de write, e aqui a gente pode colocar um file descriptor de um arquivo para ele guardar em um arquivo, né? Ou então a gente pode utilizar os file descriptors 0, 1 e 2, certo? Deixa eu ver se vai ter aqui, default file descriptors. Pronto, 0, 1 e 2. Todo processo, né, aberto no Linux vai ter esses file descriptors por padrão, certo? Vai ter o stdin file no, né, que é o stdin, que é o file descriptor do stdin, standard input, que é o 0, standard output, que é o 1, e o standard error, que é o 2, certo? Standard input, que é o input padrão, geralmente é o dispositivo que você utiliza para se comunicar com o computador. Nesse caso, o valor 0, né, se eu colocasse lá, iria identificar que era do teclado. Isso é útil em syscalls que precisam ler arquivos, né? Ler teclado, quer dizer. Que aí ele pode utilizar, certo? O stdin, né, o valor 0, para buscar essas informações que ele quer ler do teclado. Quando quer printar algo para a tela, utiliza o stdout ou o stder, que é o 1 e o 2, respectivamente. Quando eu quero escrever na tela, né? Então aqui eu estou dizendo que eu estou escrevendo na tela, com esse move EDI 1. Beleza? Vamos voltar aqui. O RSI eu vou ter o buffer que eu quero escrever, que é o R9, ou seja, eu quero escrever a mensagem. Ou seja, eu quero escrever a mensagem para a tela.
E quantos bytes dessa mensagem está em RDX? É 1. Ou seja, eu só quero escrever uma letra dessa mensagem. Quando eu chamar fiscal, ele vai executar essa ação, certo? Isso também pode ser visto no man2 write. Aqui vem dizendo exatamente isso, né? O que cada uma desses argumentos é. Então vocês podem utilizar isso e também os erros que podem ocorrer. Isso, vocês podem utilizar isso para entender melhor sobre esses casos, né? E sobre seus argumentos. Beleza, aqui eu estou sabendo que essa linha de código aqui, né? Esse bloco de código, né, de instruções, ele vai executar, vai pegar aquela mensagem, o lockmsg, e vai printar 1 byte de cada vez. Depois ele incrementa R9, depois que ele executa a primeira vez. E R9, lembra que ele tem um ponteiro para lockmsg. Quando você tem uma string e você pega, você incrementa o ponteiro, você está indo para a próxima letra, certo? Então aqui eu estou indo para a próxima letra, comparando se é 0. Lembre-se, uma string sempre termina em /0. E se for 0, né, ele vai fazer um jump não condicional. Né, um jump condicional, quer dizer, que é jump se não for igual. Ou seja, se não for igual a 0, ele vai pular lá de novo para cima fazendo o loop. E aí, fazendo toda configurando todos os registradores para fazer um outro print. Dessa vez, veja que o R9 ele vai ter o valor, né, como nós incrementamos, da próxima letra. Então, ele vai printar a próxima letra. Depois incrementar para a terceira, checar se é vazio, ou seja, se terminou a string. E senão ele vai continuar printando. Então, esse primeiro bloco aqui, nós podemos ler ele como um printa a string. Né? Printa aquela string de erro, né? Posso até verificar aqui de novo. You need another path to get the precious flag. Então ele vai printar letra a letra disso até o fim. Pronto. Quando isso for falso, né? Quando ele terminar a string, ele vai vir para esse segundo bloco, que ele vai fazer um move ax com 0x3c, certo? Vamos verificar aqui qual fiscal é essa. Eu posso utilizar Python aqui, Python 3, para dizer qual é o valor em decimal do 0x3c, que é 60. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá para 60. E a sysexit. A sysexit, ela vai matar o processo, né? Vai sair do processo com um valor de erro. Se for 0, tudo finalizou com sucesso, né? Segundo o programador. E se não for, aí ele coloca um valor entre 0 e 128, se não me engano. Né? Mas é só um valor de 1 byte com sinal. Ou é sem sinal, mas não excede 1 byte. Nesse caso aqui ele só está saindo. Ou seja, o código que está a partir daqui, ele nunca é executado. Vejam que ele nunca é executado, dependente do input. Na verdade, ele nem está pegando o input do usuário. Sabendo disso, nós podemos analisar o que é que esse código está fazendo aqui. Porque se ele está terminando aqui, para que tem um código aqui extra? Né? Aí vamos lá. Aí ele vai pegar esse move abs R9 lock data, né? Ou seja, vai mover para o registrador R9 ao invés de ser aquela string, ele vai mover o que é esse lock data. Nós podemos colocar aqui 2 pontos para vir aqui o terminal, certo? E a gente pode fazer também um print string @lock.data. Vamos ver. É um valor codificado, como vocês podem ver aqui. Posso fazer um print x, né? Print um hexa do lock.data. E aqui vocês vão ver que do início do lock data, né? Ele começa aqui, ele vai mais ou menos até aqui.
porque aqui já começa aquela outra string, né? Então realmente é um valor codificado, nós não sabemos. Provavelmente é a flag que nós queremos, né? Porque até agora a gente não viu nada, nenhum outro, nenhum outro candidato, né? E esse aqui está muito suspeito. Novamente, se a gente notar aqui essa fiscal, né? Só relembrando, AX ele vai guardar qual é o valor, tanto o valor de retorno, né? Mas por enquanto aqui a gente não se interessa por isso, quanto qual é a fiscal a ser executada, que é 1. Se vocês notarem aqui em cima, é a mesma fiscal. Ou seja, ele quer fazer um write seguindo aquela tabelinha, né? Vamos voltar lá para a tabelinha. Vamos voltar para o 1. Ele quer fazer um write, que é 1, em RAX. Em RDI, qual é o FDI? É 1, que é a tela. Qual é o const buff? Qual é o buffer que eu quero colocar na tela? Está em RSI. Deixa eu verificar aqui. Em RSI. Deixa eu ver aqui onde é que está o RSI. Está aqui embaixo. E eu quero colocar quantos bytes? Está em RDX. 1 também. Ou seja, está printando 1 byte aqui, né? Até agora. Note que tem uma diferença com relação à anterior. Aqui, eu não estou movendo o valor de R9. Eu estou movendo o valor de R9 com um XOR, né, do valor apontado por R9 com esse valor aqui, 0x-A3. Certo? Ou seja, ele está decodificando, né? Quem não sabe o XOR, deixa eu ver aqui se tem a tabela verdade do XOR. Então, a tabela verdade do XOR, né? Ele vai retornar 1 quando as entradas A e B forem diferentes, certo? E 0 ao contrário. E esse tipo de operação ele é reversível. Que depois a gente pode mostrar em outro vídeo. Mas por enquanto, se você faz um A XOR B que resulta em um S, e aí você faz um S XOR A, você vai encontrar B, certo? Ou seja, é reversível essa operação. Então, provavelmente ele está decodificando aqui, né, com XOR, cada letra, né, da flag. E aí, depois ele coloca em RSI. E aqui novamente, né? Depois que ele printa essa letra decodificada, ele já faz um INC com. Ele vai para a próxima letra, né? Compara se é 0 lá. Lembrando, né? O lock data, o 0 vai estar aqui, ou seja, o lock data é isso tudo. São esses bytes todos. Ou seja, ele pega cada byte desse, faz um XOR com 0x-A3, printa, e aí vai para o próximo. E aí só com 0x-A3 e assim por diante. Ele faz isso, né? E se ele não terminou a string ainda, ele faz toda essa decodificação. Na verdade, ele volta aqui para cima, né? Se vocês notarem, ele não volta para cá. Esse é o problema aqui, porque quando ele printar o primeiro byte, se a gente conseguir chegar nesse código de alguma forma, a gente vai ter que ter uma forma de fazer com que ele print, né, toda a string, por causa que ele está indo aqui para o exit, certo? Beleza. E aqui, né, caso for false, né, ele vai só printar, ele vai para o próximo, né? Na verdade, desculpa. Na verdade, se a string terminou, certo? Se a string terminou, ele vai sair, né? Porque logicamente não tem mais nenhum código aqui embaixo. Mas se a string não é igual, né? Porque aqui é a lógica diferente aqui de cima.
Aqui é um jump igual, ou seja, se for 0, aí ele pula lá para o exit. Ou seja, porque já acabou a decodificação de toda a string. Se não, né, ele vai aqui para o lock 3, fazendo um jump, né, fazendo um loop. Ou seja, nós temos que ter uma forma, se vocês notarem aqui, de vir, né, se vocês analisarem bem o fluxo, de executar o L1, que ele vai executar, depois de executar esse aqui, por exemplo, né, o L2. Talvez até mesmo executando o L2 de primeira, também talvez desse certo, né? Mas nesse caso aqui nós vamos fazer uma técnica de binary patching. O binary patching, eu vou modificar esse arquivo, certo? E vou fazer com que uma dessas instruções aqui pule diretamente para o L2, para ele printar todas as informações. Da forma que eu fiz foi o seguinte, eu peguei esse aqui, né? Esse valor aqui, que é o endereço do jump para o lock L1, e fiz ele pular diretamente para L2. Então ele vai printar o primeiro byte, né, daquela string, dessa string aqui. Vai printar o Y, mas depois ele vai printar, ele vai vir aqui para o jump, né? Quando ele fizer o primeiro print, aí depois ele vai verificar que não, que o próximo não é 0, né? Que é um O. Aí ele vai vir aqui, como ele é um jump não igual, ele vai ir para o L2. Eu vou fazer com que ele faça isso, porque aí o resto ele vai printar toda essa lock.data. Certo? Vamos lá, como é que eu posso fazer isso? Vou dar que eu vou ter que fazer algumas alterações aqui no radar, né? Reabrir o arquivo o em modo de escrita. Pronto, ele foi reaberto em modo de escrita. E aí eu vou utilizar a opção io.cache, recebe false, por causa que se eu não utilizar essa opção, né, o radar ele vai, dependendo das configurações do radar, né, que você tiver, ele não vai escrever no arquivo mesmo em si, ele vai escrever em memória, e aí não vai ser salvo essas alterações. Pronto, isso aqui é o básico, né? Então vamos lá. Deixa eu dar um PDF aqui. Vamos dar um seek para aquele endereço, né? Que é esse daqui, que é o jump que eu quero modificar. Pronto. PD. Pronto. Tá aqui. Estou pulando para o lock L1. Isso aqui se chama short jump, né? Short jump x86, por exemplo. Aqui é com JMP, né? O jump condicional. Incondicional, quer dizer, mas também serve para o incondicional. E basicamente ele é feito do opcode, nesse caso aqui 75, que é o JNE, e para onde ele deve pular. Tem toda uma teoria por trás que eu não vou passar, né, nesse vídeo, que ele já está até longo. Mas basicamente aqui eu vou dizer a quantidade de bytes que eu quero pular, certo? Deixa eu dar um PDF de novo. Claro, tem uns jumps para trás e tudo mais, mas isso eu não vou cobrir aqui. Vou cobrir esse uso de caso, que é o que? Eu vou calcular a distância após esse E3 aqui, né, que é a quantidade de bytes que eu quero pular, é o que eu vou modificar. Eu quero calcular a quantidade até o L2, que é aqui, certo? Até esse byte aqui, sem incluir ele. Se eu calcular, como é que eu posso calcular isso? São esses bytes aqui.
Posso calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? 5, 10, 11, 12. Se eu abrir aqui um Python, colocar hex de 12, 0xc. Então, para eu fazer com que ele pule quando ele chegar aqui para L2, eu tenho que colocar 75 0xc. E como é que eu posso fazer isso? Lembrem que eu já desativei com o IO Cache essa parte de escrever no cache, né, em memória, e já está falso, ou seja, ele vai escrever em disco as alterações. Então eu vou colocar aqui 0x, WX, que significa write hexa, e aí eu posso colocar um par de hexas, que é 75, 0C, certo? Que é o que eu quero substituir aqui, por isso. E aí eu coloco um endereço, né? Se eu der um PDF agora, vocês notam que aqui antes estava jump lock L1 e agora está jump lock L2. Ele está pulando diretamente para cá. Ou seja, se executar o VV aqui, vai estar um pouco mais caótico. Mas vocês veem que ele está carregando a mensagem, printando que é aquela IU, né? Deixa eu pegar aqui só para vocês entenderem bem essa mensagem aqui. You need another path. Vai printar apenas o Y, certo? Vai incrementar ele e tudo mais, e aí vai pular diretamente, né? Porque a próxima é um wall, não é um zero. Ele vai pular para o lock data e a partir daí ele vai seguir aquele fluxo. Que ele vai ficar printando até ele sair. Vamos executar ele. Vou dar 2 Qs aqui, mais um Q, sair. E lembra que eu fiz as alterações de disco? Se eu executar aqui, ele printou aquele Y e o resto aqui são dados mesmo da flag. Mas note que isso não se parece com uma flag. Só que aí a gente lembra o nome do exercício, né? do CrackMe, rootverse. Eu já fiz um XOR. Boa parte boa parte não, mas alguns desafios do CTF, eles fazem a gente pensar um pouco mais. O que é que eu pensei aqui? Eu pensei, ok, então isso significa que eu vou ter que fazer um brute force nisso. E como eu já usei XOR, vamos tentar um brute force de XOR. Pode ser um outro XOR que tem aqui em cima. Então, eu posso pegar essa string do jeito que está, mas eu preferi fazer da seguinte forma. Opa. Eu preferi codificar ela em base 64. Primeiramente, eu vou utilizar um pipe para cut, né? Vou tirar o y. Eu vou pegar todo o campo após ele, para retirar apenas ele aqui. Ó. Após isso, eu vou fazer um base 64, que é a melhor forma de você transmitir dados que podem ter caracteres especiais ou algo não printável. Podemos vir aqui, né, no browser mesmo, digitar CyberChef, que ele é um software que permite fazer várias decodificações, criptografias e tudo mais. Vou aumentar aqui a letra um pouquinho. Pronto. Então eu tenho esse base 64. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um brute force XOR, só que eu codifiquei em base 64. Então eu vou fazer um from base 64. Note que ele já retornou o que tinha lá. Né? E até alguns outros caracteres aqui que ele não printou. Isso é a vantagem de utilizar o base 64. Pronto, eu já tenho base 64. Agora eu quero fazer um brute force XOR.
vamos analisar um pouco mais aqui, né? Passando aqui, ó. Notem que as primeiras não fazem nenhum sentido. Após isso, já começa a fazer um pouco mais sentido. E aqui a gente pode ver qual é a flag. A chave é 50, né, em hexa. Ou seja, a gente fez primeiro um XOR com 0xA3 e depois um XOR com 0x50. E assim a gente termina o nosso desafio, certo? E a gente fez praticamente análise estática nele, né, com o Radar 2. Enfim, eu vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários, me seguir nas redes sociais, certo? E daqui a uns dias eu posto mais algum CTF aí para vocês. E conteúdo também. Valeu!